Olá, meu povo que nesse momento vai escutar esta palavra, né? Hoje o nosso tema significa Pentecoste e nós hoje vamos entender o que é realmente Pentecoste, o que tinha de tão especial no Pentecoste. Mas antes de nós chegarmos até o Pentecoste, nós vamos contar uma pequena história. Nós temos como base hoje Atos, capítulo 2, que fala sobre, a descida do Espírito Santo quando se cumpriu o Pentecoste. Mas vamos voltar a uns dias atrás, né, no mais ou menos 50 dias atrás, na morte de Jesus. 3 dias antes de Jesus ressurgir, mais ou menos numa sexta-feira, de quinta para sexta, Jesus ele foi e saiu com seus discípulos, né? Todo mundo sabe disso. E ali ele repartiu pão, falando assim que era o corpo dele, e deu ali o vinho, simbolizando o seu sangue. E a Páscoa, ela significava a saída do povo de Israel do Egito, né? Deus colocara ali Moisés para ser o libertador do povo de Israel, tirar o povo de Israel e mandá-los para, para uma terra que emana leite e mel, né, que é a Terra Santa. E quando Jesus ele repartiu o pão e o vinho, ele estava simbolizando que ele estava fazendo uma nova aliança com toda a nação de Israel, né, de livrá-los do pecado, de salvá-los, livrá-los do pecado e levá-los para um local de glória, né? Porque o pecado fazia separação e ainda faz separação entre o homem e Deus. Só que naquela época, para você conversar com Deus ou para você ser perdoado, aquela coisa toda, você tinha que ir até o sumo sacerdote. Ele entrava no santíssimo lugar, matava ali um pombo ou um novilho, espirrava ali sobre o altar e pedia para que ali a Deus para que fosse perdoado o pecado do povo, para que o povo pudesse ser purificado e ter ali um andamento com Deus. Só que isso para Deus não era mais suficiente. Era necessário que um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, morresse em prol de toda a humanidade, para que eles não precisassem mais matar animais para poder ser perdoados dos seus pecados. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu? Ele foi, depois da ceia, ele foi orar para lá no monte. Nós sabemos da história que um de seus discípulos, né, que era Judas Iscariotes, ia atrair ele por 30 moedas de prata. E quem não sabe, 30 moedas de prata simboliza, dava para comprar o pior dos escravos naquela época. Ou seja, Judas vendeu Jesus como se fosse um dos piores escravos, né? 30 denários de prata. E aí, só que Jesus ele falara que ele ia ressuscitar. E quando deu no domingo pela manhã, quando foi o último dia da Páscoa, né, que lá se comemora vários dias a Páscoa, no último dia da Páscoa ele foi e ressuscitou. Beleza, Jesus ressuscitou e ele então começou a aparecer para muitas pessoas para testemunhar que ele vivia, que ele estava vivo, que a aliança que ele fez ali de libertar o povo do pecado estava de pé, que ele ressuscitou, que assim como ele cravou na cruz o pecado, ele ressuscitara para que todos pudessem ter vida nele e vida em abundância. E aí ele foi testificando, ficou 40 dias andando sobre ali na terra, parecendo para muitos, ensinando para que eles pudessem ser testemunhas. E aí quando ele foi junto ao céu, ele falou assim: olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou mandar para vocês o Espírito Consolador, porque eu vou para o Pai, vou ali preparar um lugar,
que aonde eu esteja, vocês também possam estar. Então, é maravilhoso. Aí, no 40º dia, ele falou isso, e aí falou assim, olha, ficar reunidos no mesmo lugar até que seja revestido do alto com poder. E aí ele foi subir aos céus, está nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um coloca a sua visão sobre essa passagem, é maravilhosa, né? Fala das aparições de Jesus, né? De Jesus falando, de ressuscitando, de uma coisa maravilhosa. Depois que Jesus subiu e falou essas palavras, o povo ficou reunido em Jerusalém, porque estava próximo o dia de Pentecostes, que é uma festa, nós ainda não chegamos lá. E aí, quando passaram 10 dias, estavam todos reunidos, né, num local X, lá em Jerusalém, aonde estava tendo a festa do Pentecoste. Aí agora nós vamos chegar aqui que é Pentecoste. Pentecoste é a festa anual que o povo de Israel faz, que significa a festa da colheita ou festas das semanas. Nessa festa, vinha pessoas de várias nações. Vinha gregos, vinha egípcios, vinha pessoas da Felícia, da Capadócia. Então vinha gente de todos os cantos da terra e participavam dessa festa, que era uma festa muito, muito boa, que era quando eles colhiam os seus, tudo que eles plantavam, e ali eles tiravam a dízima, né, que era os 10% do Senhor, que eles deixavam ali para poder também plantar novamente, e faziam uma grande festa ali. Então as pessoas ali estavam ali reunidas nessa festa da semana, e o povo estava lá orando. E em grego, Pentecostes significa 50 dias. Olha só que coisa mais maravilhosa. Da Páscoa para o dia do Pentecostes, 50 dias. Jesus, ele apareceu para que todo mundo pudesse vê-lo vivo. As pessoas que andavam com ele ali, os testemunhos foram mais de 500. Mas no dia de Pentecostes estavam ali reunidos cerca de 100 e poucas pessoas, mas não seria totalmente isso, porque não se contava muito as mulheres e as crianças, né? Fala sobre homem, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Jesus apareceu aí depois de 10 dias, para completar os 50 dias, no dia de Pentecostes, desce sobre ele aquilo que Jesus tinha falado, desce sobre eles o Espírito Santo. E aí soprou sobre aquele local um vento, você vê, eles estavam reunidos num local e dentro de Jerusalém, onde havia essa festa. E ali desceu o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a falar, né, em outras línguas, desceu línguas como de fogo, notoriamente sobre a cabeça deles, eles começavam a falar ali e a se encher do Espírito Santo, porque a promessa que Jesus fez em João capítulo 14, né, fala sobre que eles não deixariam eles órfãos, mandariam o Espírito Santo. E aí, no dia de Pentecostes, se cumpriu, então, essa palavra que Jesus falava sobre eles, ao ponto que todo o pessoal de cada nação ali, cada um falava um dialeto diferente, conseguia ouvir aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que estavam ali reunidos adorando a Deus, conseguia escutá-los adorando a Deus na sua própria terra natal. Ao ponto de falar assim, eles não são galileus, eles não são judeus, mas nós escutamos eles adorar a Deus na nossa própria língua. É uma coisa muito maravilhosa. Talvez você nunca parou para pensar o que significa isso. Exatamente na festa de Pentecostes, na festa da colheita, na festa da semana, a promessa de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, se cumpre ali, onde estava reunido pessoas de várias nações ali e escutavam eles adorar a Deus na própria língua. Para quê?
para que nós hoje pudéssemos entender que a igreja de Atos, ela se iniciou exatamente naquele dia quando a testificação de que Jesus tinha falado com eles veio sobre eles, que é a descida do Espírito Santo. Exatamente na festa da colheita, simbolizando que Jesus ele foi nos preparar um lugar e ele irá colher aquilo que é dele, quer sejam judeus, quer sejam gregos, romanos, de quatro cantos da terra, aqueles que confessarem Jesus como o único e suficiente Salvador, esses serão colhidos pelo Senhor. E se alegrarão nas bodas do Cordeiro, que está escrito em Apocalipse, né, que vai ter uma grande mesa onde os santos, os amados se reunirão ali e se alegrarão. Exatamente como eles fazem até nos dias de hoje, nas festas das colheitas. Isso é um mistério maravilhoso. Eu quero dizer para você que quando se fala de Pentecoste, não se fala da descida do Espírito Santo. Se fala sobre a festa judaica, que simboliza a festa da colheita, mas que para nós hoje simboliza que Jesus ele pagou o preço pela nossa vida, que ele realmente se tornou a aliança, ele foi nos preparar um lugar e um dia ele vai pegar o seu povo de volta. E ele abrangeu essa graça não somente para judeus, mas para todos aqueles que confessaram a Jesus como o único e suficiente Salvador no dia de Pentecostes. E foi marcado ali esse dia de Pentecostes maravilhoso no capítulo 2 de Atos, para que você possa parar e pensar e refletir que essa colheita vai acontecer. O Pentecoste vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, e nesse dia nós nos alegraremos. Nós nos alegraremos quando o Senhor fizer a colheita dele, e estaremos então com ele lá nos céus, e estaremos com ele na grande mesa celebrando. E contar as pessoas das outras nações ali, simbolizando que também a graça passou para aquelas pessoas também, porque o plano de Jesus é buscar e salvar aquilo que ele havia perdido. E o dia de Pentecostes foi marcado, o dia da festa da colheita foi marcado pelo Espírito Santo, que simboliza que quem vai nos direcionar para esse dia maravilhoso da colheita do Senhor é o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Meu querido, que você possa parar e refletir sobre esse Pentecoste, sobre a aliança que Jesus fez na Páscoa, né? A Páscoa simboliza para os judeus a aliança que Deus fez com eles de tirar eles lá da escravidão e trazê-los para a Terra Santa. E Jesus tornou a aliança entre o homem e Deus, a ligação. Ali ele se tornou a aliança e arrancou o pecado para que nós tivéssemos acesso com o Pai. E isso é maravilhoso. Que você pare para pensar e quando ouvir falar de Pentecostes, lembra da festa da colheita, que haverá uma grande colheita, sim, haverá uma grande colheita do Senhor, ao qual ele buscará os seus, quer ser gentios, quer ser judeus, aqueles que confessaram o Senhor Jesus e andaram uma vida plena, uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, esses o Senhor virá buscar, esses são os trigos do Senhor. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe. Shalom. Jesus é o Senhor.